Pessoal, o tema de hoje, bom, como hoje é o Dia do Físico, o tema de hoje não poderia deixar de ser alguma coisa ligado ao principal físico que todo mundo conhece, do ponto de vista popular, qualquer pessoa que você pergunta, todo mundo conhece Einstein, tá certo? E o Einstein está ligado diretamente à questão dos buracos negros. Há um engano, porque todo mundo pensa que o Einstein foi quem descobriu os buracos negros. A história não é bem essa, eu vou contar melhor para vocês como que é a história dos buracos negros. Mas ele desenvolveu a teoria que levou a uma solução tipo buraco negro, tá certo? Que hoje a física já revelou a presença de várias maneiras que eu vou discutir nesse seminário aqui, tá certo? Nessa palestra, nesse colóquio aqui, né? Se vocês tiverem dúvida, podem levantar a mão, perguntar, sem problema, tá certo? Não mordo, sou vacinado, então pode fazer pergunta sem medo nenhum, tá certo? Bom, como está escrito ali, esse Einstein que vocês estão vendo aqui é um Einstein de uns 25 anos de idade. Foi quando ele fez o trabalho, os 4 trabalhos, em 1905, tá certo? E ele nasceu em 79, 1879, na Alemanha, mas ele não viveu o tempo todo lá, né? Einstein é um sobrenome judeu, de origem judia. Então, quando Adolf Hitler subiu ao poder na Alemanha, em 1933, exatamente no mesmo ano, porque o Adolf Hitler se tornou chanceler em 1933. Foi exatamente o ano que o Albert Einstein imigrou para os Estados Unidos, onde ele morreu em 1955. Bom, quando ele morreu, ele já era assim, conhecido de maneira brutal, né? Conhecido, famoso, onde ele passava, todo mundo queria não só autógrafo, bater, naquele tempo não tinha selfie, né? Então, mas o corpo dele, ele foi cremado, tá certo? Mas o cérebro dele, devido a quem fez a autópsia, retirou o cérebro do Einstein, e o cérebro do Einstein até está hoje preservado no museu da Filadélfia, tá? Então, o corpo foi queimado, mas o cérebro não. A ideia, isso foi em 55, 70 anos atrás, a ideia era que se pudesse, com o tempo, tentar mexer para descobrir se ele tinha alguma coisa diferente na formação do seu cérebro, tá certo? Não acharam nada até agora. Muito bem. 1905 é o chamado ano do milagre. Por quê? Porque ele publicou 4 trabalhos no mesmo ano, 1905, e essa, pessoal, é a origem do Dia do Físico, tá certo? Porque como ele publicou esses 4 trabalhos no ano de 1905, o que o pessoal fez para criar o Dia do Físico? Simplesmente pegou 19 e corta com uma barra, 19 de maio, tá certo? Então, 19 de maio é o Dia do Físico, porque em 1905, tá certo? Einstein publicou 4 trabalhos, um deles levou ao Prêmio Nobel de Física. Eles são o movimento browniano, todo mundo conhece o movimento browniano. Se você colocar partículas pequenas e olhar no microscópio, você vai ver que elas estão se movimentando, e elas estão se movimentando por causa da colisão molecular. As moléculas colidem e movimentam. Então, isso era uma prova da teoria atômica, né? Uma prova visual que átomos e moléculas existem, tá certo? Depois, nós temos a teoria da relatividade especial, que todo mundo, não só físicos, tá certo? Tem como problema porque ela limita a velocidade máxima no universo. Então, você ia acelerando, 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 jamais você vai ultrapassar a velocidade da luz, que é a maior velocidade permitida. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que levar em conta esse fato de que a velocidade da luz é a maior possível. E ela é um absurdo, né? Ela é de 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade tão alta, que, para vocês terem ideia do que significa 300 mil quilômetros por segundo, a luz dá 7 voltas e meia no Equador em 1 segundo. Em apenas 1 segundo, ela dá 7 voltas e meia no Equador. Tá? 1 segundo, se você soltar, se ela fizesse o movimento circular em torno da Terra, né, ela não vai fazer isso, mas se ela fizesse, ela daria 7 voltas e meia na Terra, tá certo? Em 1 segundo. A outra é também uma famosa equação que relaciona massa com energia, tá certo? Que é chamada equivalência, né?
E o que levou ao prêmio Nobel, por incrível que pareça, foi o efeito fotoelétrico, que hoje está sendo usado em tecnologia direta, tá certo? Nas casas, tá certo? Então, o efeito fotoelétrico, ele não fez a parte tecnológica, mas ele fez uma parte teórica muito importante, mostrando que o efeito fotoelétrico nada mais era do que fótons chegando, batendo no átomo e espirrando o elétron com um gap de energia que tinha que ser ultrapassado. Se o fóton chegasse com energia menor, o elétron não espirrava, não soltava. Aí você põe um campo elétrico e pronto, você tem aí a ideia das fotocélulas, tá certo? Que estão nas lâmpadas aí fora, estão em todo lugar, tá certo? Cada vez mais poupando energia, porque você pode gerar energia solar a partir disso, tá certo? Então, a aplicação tecnológica veio bem depois, né, do Einstein ter feito a sua teoria. Ele ganhou algumas peculiaridades dele, porque todo mundo pensa que ele era diferente. Na verdade, ele era um ser humano comum, tanto assim que ele está ali, ó, ele gostava do cachimbo, tá certo? Ele fumava cachimbo. Hoje nem cigarro mais, né, porque diminuiu a quantidade de cigarros, mas naquela época era muito comum, primeiro o cara fumava cachimbo, depois surgiu o cigarro, e agora o cigarro está sendo banido, tá certo, de tudo quanto é lugar, ainda bem, porque causa câncer. E aqui uma outra mania na qual ele não era tão bom quanto em física, ele era um violinista médio, tá certo? Ele tocava violino, mas ele era, vamos dizer, um músico de médio, né, em termos de violino. Outra situação, essa aqui é muito engraçada, vocês estão vendo que ele está ao lado ali, não sei, vocês certamente não... Talvez tenham assistido algum filme do Charlie Chaplin, tá certo? É o rei do cinema mudo, né? Quando o cinema surgiu na década de 10, de 20, 1910, 1920, ele não tinha som, ele só tinha imagem. E esse que está ao lado do Albert Einstein, que é o Charlie Chaplin, ele fazia os filmes mais tocantes, onde o público comparecia, a bilheteria dos filmes dele era enorme, e ele fazia os filmes mudos, não tinha som. E nesse encontro, eu pensei essa conversa entre os dois, porque é muito interessante, porque nessa conversa, o Einstein, que admirava o Charlie Chaplin, falou, puxa, sua arte é universal, porque você não diz uma palavra e todo mundo te entende, tá certo? Ao que o Charlie Chaplin resolveu. Você é mais glorioso ainda, o mundo inteiro admira você, mas não entende nenhuma sua palavra. Certo? Ou, em outras palavras, resumindo essa conversa deles, é assim, o Chaplin, diretor de cinema, fazia filmes e todo mundo entendia e ele não falava nada. O Einstein falava e ninguém entendia. Então, essa é o resumo da conversa entre os dois aqui, né? Aqui também, outra coisa importante que eu queria ressaltar é que o Einstein, como hoje é o dia do físico, e ele é o principal físico do século, ou pelo menos o mais conhecido, né? Não digo o principal, seria injusto com um monte de físico bom que teve no século XX, mas é o mais famoso, tá certo? Vamos chamar assim. Então, ele foi fotografado num táxi, e aí o pessoal recortou, e apareceu isso aqui, que eu lembro que quando eu era estudante de física e morava na República, eu tinha um pôster exatamente desse tipo aí do Einstein, tá certo, com a língua de fora, tá certo, que ele estava enfadado já dos ataques da imprensa, onde ele chegava, todos os jornalistas queriam tirar foto, então essa foto tem esse caráter. Bom, mas vamos ao que o Einstein fez de importante para o buraco negro. Ele, em 1905, ele fez aqueles 4 trabalhos que deram a origem do Dia do Físico. 10 anos depois, 1915, tá certo? Ele fez essa brilhante teoria da relatividade geral. Aquele negócio da luz é relatividade especial. 10 anos depois, ele fez um outro trabalho chamado relatividade geral. E a relatividade geral é uma coisa extraordinária. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, deixa eu falar um pouquinho antes, para não dar. O meu rapaz de apoio deve estar por aí. Espero que ele esteja. Certo? Porque é assim, ó. Na teoria, ele escreveu uma equação chamada equação de Einstein, tá? Na relatividade geral. Do lado, vocês já aprenderam o que é equação. De um lado, você só tem geometria. Do outro lado, você tem momento, energia e massa. Tensor, momento, energia, do lado de lá. Tá certo? Então, a ideia do Einstein foi tão revolucionária
que ele dizia o seguinte: então, a massa deforma o espaço-tempo, e o espaço-tempo curvo gera massa, certo? Hoje a gente trabalha mais com a ideia de que aonde a massa está, o tempo e o espaço vão junto. Tempo é XYZ, certo? XYZ e, perdão, espaço XYZ, você pode se locomover, e o tempo só para frente, tá certo? Então, a parte espacial e a parte temporal. 3 dimensões espaciais, uma temporal. Bom, vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se entra aqui. Vamos ver se está no ar aqui, né? Eu devia ter trazido, acho que o meu coisa aqui, porque eu não estou conseguindo fazer esse negócio aqui funcionar aqui. Bom, vamos lá. Você consegue fazer com que esse hiperlink funcione? Não sei, então, boa pergunta. Você que está na internet? Não sei. Está no Wi-Fi. Está no Wi-Fi? Então, mas eu apertei ali num... Então, o que eu queria mostrar, pessoal, é uma imagem para mostrar essa... É por isso que você perguntou se eu trouxe meu laptop, né? É sempre mais fácil. Né? Aí depois, como é que eu volto para o lugar que eu estava? Tá, ok. Ok, tá. Ali, pronto. Pessoal, não sei se vocês conseguem ver bem, mas... aí. Ok, ficou mais borrado do que eu gostaria. Mas é assim, ó, vocês estão vendo que aqui tem uma massa pontual. E essa massa, então, está sendo o espaço-tempo XYZ, eles estão se deformando. Eles não estão chegando na massa pontual, eles não estão chegando de maneira reta. Vocês estão vendo que eles estão tortos, olha, está certo? Essa massa branca aqui, pontual, não precisa ser pontual, qualquer massa vai fazer isso, tá certo? Mas é isso aqui para poder ver. E aqui, ó, vocês estão vendo, tem uns reloginhos, porque como que eu faço espaço-tempo? 4 dimensões, a gente não consegue imaginar. Então, essa figura que eu coloquei aí para vocês entenderem, a massa, ela deforma o espaço-tempo, mas aí vocês vão entender mais para frente o que é deformar o espaço-tempo, tá certo? E o tempo está andando cada vez mais devagar. Quanto mais próximo você fica de um corpo, mais devagar o tempo passa. Tá? Então, com gravidade, e isso tem tudo a ver... vamos colocar de volta lá o PowerPoint? Pode voltar ali no PowerPoint aqui? Peraí. Certo. Isso. Então, esse é um resultado da relatividade geral, essa deformação do espaço-tempo, que leva a coisa que vocês usam direto. Eu lembro quando eu, há 40 anos atrás, dirigia carro, eu tinha que ir de uma cidade que eu não conhecia, levava mapa, porque não tinha GPS. Né? Tinha que levar um mapa, tinha que parar na rua, perguntar, alguém já tentou parar numa marginal de São Paulo e perguntar para onde fica alguma coisa? Não dá para parar o carro. Né? Então, o sistema GPS, que a gente talvez tenha sido uma das melhores invenções tecnológicas no final do século XX, ela é feita usando o resultado da relatividade geral. Por quê? Olhem só, a gente que se comunica, o GPS, ele é formado por 20 e poucos satélites. Tá? O sistema GPS é formado por 20 e poucos satélites que estão numa altura de uns 30 mil quilômetros da superfície da Terra. Tá? 35 mil do centro, 30 mil a partir da superfície. E esses satélites, 20 e poucos satélites que estão rodando sobre o planeta todo, eles estão afastados razoavelmente, de maneira que o efeito da mudança do tempo é grande. E isso significa que, sim, se você não fizer essa correção gravitacional, o relógio que está lá no satélite anda mais rápido que o mesmo relógio aqui na Terra. Então, pessoal, relatividade geral, ela já foi comprovada há décadas, tá certo? Porque esse é um efeito da relatividade geral. Você tem que fazer, se você quer os dois satélites, a superfície sincronizada com o satélite, lá, o carro, né, do automóvel, o GPS,
com um satélite que está a 30 mil quilômetros de altura, você obrigatoriamente tem que fazer uma correção que leve em conta o fato de que, pelo fato de você estar perto, junto da Terra, mais próximo da Terra, o seu relógio vai andar mais devagar do que o relógio do satélite. Tá certo? Então, esse é um efeito bastante grande. Esse aqui eu não vou mostrar, porque, na verdade, está meio atrasada a coisa aqui. Bom, então, quando a gente tenta resolver a equação de Einstein, tá certo? A dificuldade é muito grande. No começo, quando ele fez, em 1915, a proposta da relatividade geral, ele não tinha o buraco negro. Na verdade, dando nomes aos bois e ao mérito a quem merece, alguns meses depois, outro alemão chamado Schwarzschild, que está aparecendo ali, ó, Schwarzschild morreu o ano seguinte, né? Ele fez em 1915 a relatividade geral. O Schwarzschild, outro alemão, em 1916, ele mandou ao Einstein uma carta mostrando que ele tinha encontrado uma solução das equações dele. E essa solução era uma solução em que você tem uma esfera maciça, homogênea, sem carga e não está girando, tá? Existe buraco negro que gira? Sim, tá certo? Na verdade, os buracos negros que foram encontrados até agora, todos eles estão girando. Eles são chamados buracos negros de Kerr. São buracos negros que estão girando, tá? Bom, então, deixa eu só tomar um gole de água. É chamado raio de Schwarzschild. É a única forma, provavelmente a única forma que vai ter nessa palestra. Vou usar, porque eu preciso dela. Se vocês olharem, Schwarzschild, então, ele era um cara muito estranho, porque ele veio alemão, como Einstein, certo? E na Primeira Guerra Mundial, para eu falar isso aqui, porque ele está gravando lá. E aí, na Primeira Guerra Mundial, ele tinha mais de 40 anos quando começou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, né, na Europa, a Europa toda, a Primeira Guerra Mundial. E ele tinha mais de 40 anos, então ele não era obrigado a servir no exército alemão. Então, mas ele se voluntariou, né? E ele sobreviveu, mas ele tinha uma doença muito grave, tá certo? De pele, e acabou morrendo em 1916. Mas antes disso, ele apresentou a solução, que é essa que está aí na lousa, tá certo? Vocês estão vendo ali aquela formulinha que eu coloquei ali, ó, é a única forma que eu vou usar, tá? Que eu preciso dela para mostrar como ela é simples, tá certo? Esse R que vocês estão vendo aqui, ó, é o raio de Schwarzschild. É tudo que vocês precisam saber hoje, pelo menos, do buraco negro, tá certo? Até onde ele começa? Onde começa o buraco negro? Depende do quê? 2 é constante. G é a constante universal de gravitação. Constante. C ao quadrado é o quadrado da velocidade da luz, que eu acabei de falar, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, ali vocês estão vendo só constantes. Então, o raio do buraco negro só depende da massa do buraco negro. É linearmente proporcional. Se você dobra a massa, você dobra o raio do buraco negro, tá certo? Vejam como que bacana. E quem chegou nisso daí não foi o próprio Einstein, mas foi o Schwarzschild usando a teoria proposta pelo Einstein. Tá claro isso? Então, o Schwarzschild foi o primeiro cara que descobriu o buraco negro, né? Chegou nessa fórmula, né? E essa fórmula tem sido verificada, eu vou falar bastante sobre isso, o tempo todo, tá certo? Essa fórmula tem que ver. Aí, bom, mas tem aquelas constantes. Ô, professor, como é que são essas constantes todas aí? Que valor que é isso? Bom, eu quero que vocês tenham ideia da grandeza da coisa. Se nós pegarmos o planeta Terra e reduzirmos para que ele se transforme num buraco negro, para transformar a Terra num buraco negro, não sei se vocês sabem, mas o raio do nosso planeta tem 6.300 quilômetros, o raio, né? 6.300 quilômetros o raio do nosso planeta, raio médio, né? Porque ele é achatado. 6.300 quilômetros. Para transformar o nosso planeta em um buraco negro, nós temos que reduzir para que tamanho? Qual você acha seria um raio razoável para transformar o nosso planeta Terra, que tem 6.300 quilômetros de raio, num buraco negro? Usando aquela fórmula ali, por isso que eu só coloquei aquela. Pode chutar. Né? Se eu quero transformar o nosso planeta num buraco negro, quanto que eu tenho que reduzir o planeta
o raio do nosso planeta para que ele se transforme num buraco negro. Qual seria o raio do planeta Terra se ele se transformasse espontaneamente num buraco negro? Não, zero não. Zero não dá porque tem massa, né? Não dá para zerar. Se zerar a massa, você zera o raio. 3.000. Vou lá, pessoal. Vai lá. Bom. A unidade você pode usar, mas eu vou dar uma dica. É menos que quilômetro. De 6.300 quilômetros o raio da Terra, eu vou colocar aqui a resposta, ela é muito legal. Na verdade, pessoal, é 9 milímetros. 1 centímetro. Você tem que pegar o nosso planetão, que todo mundo já viu o tamanho, sente o tamanho disso, e empurrar de maneira que ele tenha o raio de 1 centímetro. Tá bom? Oi? Toda a massa concentrada, você tem que condensar, né? Tem que fazer a densidade subir barbaramente, a densidade é de 5 kg por metro cúbico, né? Assim. Então, você tem que comprimir o planeta, comprimindo o planeta. Quando você está comprimindo, mantendo a massa, o que acontece? Você diminui o volume e a densidade vai lá para cima, certo? A densidade vai aumentando, para chegar numa densidade crítica que dê origem a um buraco negro. Então, vejam aquela equaçãozinha ali, quando calculada para o nosso planeta Terra, os 6.300 quilômetros do raio do nosso planeta, para ele se transformar no buraco negro, ele tem que ficar com 1 centímetro de raio, basicamente. Não, absolutamente não. Os buracos negros tem 2 tipos de buracos negros, eu vou falar. Só aguarde, você pergunta de novo que eu te respondo, eu vou responder mais adiante. Bom, e aqui o Sol, né? O Sol, que é gigantesco, tem o raio tem milhões de quilômetros, ele teria só 3 quilômetros. E o Sol não pode se transformar num buraco negro porque ele não tem massa suficiente. Certo? Um buraco negro ele só vai surgir da maneira estelar se tiver 10 vezes a massa do Sol. Então, o nosso Sol não vai se transformar nunca num buraco negro. Tá certo? As estrelas, né, tem estrelas marrons, que são os primeiros tipos de estrelas, são as com massa menor. Eles não fazem fusão de hidrogênio, fazem fusão de como chama daquele do deutério, eles fazem fusão de deutério. Então, aí nós vamos ter depois as anãs vermelhas. A maior abundância de estrelas no nosso universo é de anã vermelha. A estrela mais próxima do Sol é uma anã vermelha. Ali, a Alpha Centauri é uma anã vermelha. A estrela que está mais próxima do nosso Sol, que é outra estrela, é uma anã vermelha. Tá certo? E depois aí vem as estrelas como o Sol, e depois vem as estrelas com 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes a massa do Sol, e que vão se transformar em, eventualmente, ou estrelas de nêutron ou buraco negro. Quando a massa é muito grande, vira buraco negro. Quando a massa é maior que a do Sol, mas não muito grande, não tão grande quanto o buraco negro, vira uma estrela de nêutron. Tá certo? Estrela de nêutron é uma compactação absurda. É uma estrela que ela se mantém graças a uma repulsão chamada força de Fermi. Né? Você não pode colocar férmions no mesmo estado. Então, isso cria uma força chamada força de Fermi, princípio de exclusão de Pauli, que vocês também devem ter ouvido falar, certo? Que não permite que férmions ocupem o mesmo espaço. Então, essa é a última etapa. Se você for além disso, você tem um buraco negro. Tá certo? Então, estrelas de nêutron são estrelas com uma densidade absurda, são as mais densas que tem. Tá certo? Elas também são pequenininhas, tá certo? Difíceis de serem detectadas na astronomia. Bom, eu vou colocar aqui a guisa de conhecimento, isso aqui é um colóquio, né? Eu vou falar também que no ano seguinte, nesse mesmo ano, 1916, esse austríaco, Flamm, ele propôs uma outra solução da equação de Einstein, que aparece um buraco branco. Então, um buraco branco é o contrário do buraco negro. Enquanto que no buraco negro, tudo que entra não volta mais, incluindo a luz. Se a luz entrar no buraco negro, ela não sai mais do buraco negro, ela fica presa, armadilhada lá dentro. Tudo que cai no buraco negro não volta mais. Cair no buraco negro significa se aproximar do centro do buraco negro distâncias menores do que essa aqui.
Tá certo? Distância menor que ela entra no buraco negro e nada mais sai do buraco negro, nem a luz. No buraco branco é o contrário, nada entra. Tá certo? A ideia do buraco branco seria que nada entra. O problema é que já mais de 100 anos se passaram e não há nenhuma prova mínima da existência de buraco branco. E por que eu falei do buraco branco? Por causa de ficção científica. Todo mundo assiste filme, tá certo? De buracos de minhoca, tá certo? A primeira ideia de buraco de minhoca veio do fato de você, como você tinha a solução de buraco branco, sem nem encontrar jamais, experimentalmente, nós até agora não achamos nenhum, não foi detectado nenhum buraco branco. Então, não dá para construir o que a gente pensa que seria possível, que seriam os buracos de minhoca, tá certo? Tá? Os buracos de minhoca seriam, então, uma possibilidade, até o Einstein e o Rose, chamado ponte de Rose-Einstein, em que você poderia entrar num buraco negro e sair num outro espaço muito distante, que seria uma maneira do ser humano viajar pelas estrelas, tá certo? Não há outra maneira. Para vocês terem ideia, eu vou colocar alguns números na cabeça de vocês. Para a gente ter, o universo tem 13 bilhões de anos, tá certo? Então, para conhecer a estrela mais próxima, que é aquela anã vermelha que eu falei que é a Alpha Centauri, ela está a 4 anos-luz daqui. Significa que, se nós nos transformássemos em luz, nós levaríamos 4 anos para chegar e 4 anos para voltar trazendo informação de lá. Seriam 8 anos, tá certo? E velocidade da luz, nós não podemos, nenhum corpo que tem massa de repouso pode chegar na velocidade da luz. Somente a luz tem a velocidade da luz porque ela não tem massa de repouso. A massa de repouso da luz é 0. Enquanto que qualquer corpo, nós não estamos como pegar um corpo, por menor que ele seja, um elétron, por exemplo, tá? Acelerar o elétron de maneira que esse elétron atinja exatamente a velocidade da luz. Não tem como. Precisaríamos de energia infinita. Tá? Então, não tem como pegar um elétron e acelerar para que ele chegue na velocidade da luz, que ele não vai chegar. Tá certo? Muito bem. Então, infelizmente, para a ficção científica, é que esses buracos de minhoca ainda não foram encontrados. Mas lembrem-se, quando os teóricos fazem um desenvolvimento do papel, eles fazem hipóteses, tá certo? E, certamente, aqui tem hipóteses que podem ser alteradas à medida que nós vamos conhecendo mais o nosso universo. Na verdade, o nosso universo, principalmente a astronomia, tá certo? Nos últimos 40 anos, vive um momento delicado, porque sabemos que só sabemos 5%, conhecemos só 5% do universo. Eu vou falar disso, não sei se é agora, deixa eu ver se é agora. Não é agora. Depois eu falo desse assunto. Bom, ele me perguntou sobre os buracos negros. Como é que eles se formam, tá certo? Tem 2 tipos de buracos negros conhecidos. Não quer dizer que não tenham mais desconhecidos, tá certo? Mas os conhecidos pela ciência atual são os buracos negros de origem estelar. Como é que é isso? Então, quando a massa de uma estrela passa de 10 vezes a massa do Sol e vai até 300. Por que até 300, Onodi? Bom, 300 é um limite de Eddington. Então, é o seguinte, uma estrela não pode chegar a ter 500, 1000 vezes a massa do Sol. Não tem como, tá certo? Porque a radiação se torna tão forte que a gravidade não dá conta. Então, as estrelas que são observáveis hoje, elas têm vários tipos de massa bem menor que a do Sol, até mais ou menos 300 vezes a massa do Sol. Mas uma estrela que tem 100, 200 vezes a massa do Sol, ela vai explodir como uma supernova. Né? Ela não tem futuro. A vida de uma estrela com muita massa é curta. Ela vai explodir necessariamente. O Sol nosso não vai explodir. O nosso Sol vai ampliar, vai virar uma gigante vermelha, ela vai expandir, tá certo? Vai jogar a atmosfera fora e vai se transformar numa anã branca. O nosso Sol, nós sabemos que daqui a uns 2, 3 bilhões de anos, tá certo? O Sol vai se transformar. A vida vai acabar, claro, tá certo? Muito antes que isso, tá certo? Porque num processo de expansão do Sol para se transformar numa gigante vermelha, ele vai expandir de tal maneira que a borda do Sol, o raio do Sol, vai engolir Mercúrio, a Vênus e a Terra. A dúvida teórica, e porque não tem como comprovar nada, é se vai chegar em Marte ou não. Mas, certamente, Mercúrio, Vênus e Terra, daqui a alguns bilhões de anos, vão desaparecer necessariamente porque o Sol vai se expandir. Tá certo? O Sol vai se expandir, aí ele vai soltar a parte de fora da atmosfera dele e vai se transformar numa anã branca. Tá bom?
Esse é o nosso destino, que nós sabemos como que vai funcionar. Agora, esses aqui, que eu estou falando, que explodem como supernova. E as supernovas, então, causam explosões enormes, porque ela, na verdade, é um colapso que ou vai virar uma estrela de nêutron ou vai virar um buraco negro. Quanto maior a massa, maior é a probabilidade de virar um buraco negro. Isso depende um pouco de como, na hora da explosão, qual era a composição química da supernova, tá certo? Se tinha muito metal, se não tinha pouco metal, porque no processo, até o Sol, por exemplo, ele está fundindo hidrogênio, transformando em hélio. Essa é a energia principal, a reação de fusão principal que libera energia para nós aqui. Mas também já está acontecendo átomos de hélio se unindo para formar carbono. E a coisa vai progredindo, tá certo? Até chegar no elemento químico ferro, tá certo? Então, quando chega no elemento químico ferro, não tem mais o que fazer, tá certo? Ou ela vai virar uma anã branca, ou ela vai explodir, feito uma estrela de nêutron, ou um buraco negro. Né? As supernovas explodem. Então, essas são de origem estelar. Agora, essas supermassivas, esses buracos supermassivos, são os que estão hoje na imprensa. Os buracos negros que nós estamos ouvindo falar tanto, principalmente semana passada, né, que houve a fotografia, depois eu vou falar um pouco dessa fotografia do buraco negro, na verdade, esses supermassivos, eles estão no centro de praticamente todas as galáxias. Né? Como esses buracos negros têm milhões e até bilhões de vezes a massa do Sol, tá certo? Eles não foi uma estrela que explodiu. Tá certo? Aí, claro, a primeira teoria, os buracos negros começaram a se juntar com o tempo, tá certo? Para formar um buraco negro supermassivo. Eu estou dizendo um buraco negro, vejam, os buracos negros que nós conhecemos têm algumas dezenas de vezes a massa da estelar, né? A massa do Sol. Certo? Esse supermassivo que está na imprensa, ele tem milhões e bilhões de vezes a massa do Sol. Não pode ter origem numa explosão estelar, porque não tem estrela com essa massa. Tá certo? Não se forma estrela com essa massa. Então, poderia ser por aglutinação, mas ninguém sabe. A origem, como que surgiram no centro das galáxias, e esses buracos negros supermassivos controlam a vida da galáxia. Porque tudo gira em torno, elas estão bem no centro, esses buracos negros. Então, praticamente, hoje, vocês podem, líquido e certo, toda a galáxia tem no seu centro, controlando tudo que tem de sistema solar e estrelas em volta, buracos negros supermassivos. Então, em 2017, o pessoal resolveu fotografar esses buracos negros supermassivos. E isso foi feito usando o Event Horizon Telescope, que é um conjunto de 8 observatórios espalhados no mundo inteiro, tá certo? Que fizeram em ondas de rádio, são radiotelescópios, tá certo? Sincronizados, que trabalhavam na base aí do micro-ondas, certo? Micro-ondas, pessoal, é uma onda eletromagnética, como a luz aqui, só que o comprimento é da ordem de milímetro, tá? Da ordem de alguns milímetros. Então, e eles então fizeram a sincronização desses radiotelescópios e focaram em 2 galáxias, tá certo? Que são a galáxia M87, Messier 87, o asterisco que está lá é para dizer que tem um buraco negro. Então, quando vocês veem na imprensa que aparece o nome de uma galáxia, aparece o asterisco, é que está se referindo ao buraco negro daquela galáxia, tá certo? Essa Messier, ela está a uma distância de 53 milhões de anos-luz, tá certo? Aqui do Sol, né? Quando a gente fala em anos-luz, você pode falar a distância da Terra do Sol, que é basicamente a mesma coisa, porque a distância da Terra-Sol é de 150 milhões de quilômetros, que é um nada comparado com uma distância de ano-luz, tá certo? Tá? Então, quando a gente fala Terra-Sol, é praticamente a mesma coisa, tá certo? Porque ano-luz é muito maior que a distância da Terra-Sol. Então, essa aqui fica na constelação de Virgem, tá certo? E no centro dessa galáxia, tá certo? Tem um buraco negro cuja massa é 6 bilhões de vezes a massa do Sol. É o maior buraco negro detectado? Não. O último que eu vi estava na ordem quase de 70 bilhões de vezes a massa do Sol.
tá certo? Mas são mais distantes. Eles pegaram esse aqui porque esse é uma galáxia razoavelmente próxima e que tem uma coisa interessante, porque o buraco negro, esse buraco negro gigante, supermassivo, ele solta jatos de partículas, de luz, tá certo? No centro dele. Então, ele tem jatos, ele é visualmente interessante. E o Sagitários A, que também é, agora, no nível da constelação de Sagitário, só que está muito próximo, tá certo? Essa é o nosso buraco negro. Então, semana passada, todo mundo foi surpreendido, porque aparecendo na imprensa as fotografias do buraco negro da nossa Via Láctea, da galáxia a qual nós pertencemos. Quantas galáxias tem? Trilhões de galáxias, tá certo? E cada galáxia tem bilhões ou trilhões de estrelas, ok? Deu para entender a coisa? Então, esses dois aqui, esses dados foram colhidos 5 anos atrás, em 2017. Simultaneamente, esses radiotelescópios trabalharam a galáxia M87 e trabalharam a nossa Via Láctea aqui, o Sagitários A, que é o nosso buraco. Nossa, é uma maneira engraçada de falar, é o buraco negro da nossa Via Láctea, tá certo? Tá? Então, é o mais perto da gente e é o que controla a vida e a evolução da nossa galáxia, a Via Láctea. E eles utilizam eu efeito lente. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o efeito lente é um efeito que foi feito aqui no Ceará, tá certo? Quando Einstein lançou a teoria da relatividade geral, um dos resultados era que quando a luz passasse próximo de um corpo com muita massa, a luz curvaria, ela seria curvada se passasse próximo de um corpo muito massivo. E aí, isso foi em 15, né, que ele lançou. Em 1919, aqui no Ceará, cidade de Sobral, no Ceará, foi feito, e foram 2 cidades. A que deu o resultado melhor foi a de Sobral, foi quando os astrônomos vieram em Sobral, aqui no Ceará, e encontraram, de fato, no eclipse do Sol, eles mostraram no eclipse do Sol que a teoria da relatividade geral estava corretíssima, que o efeito de curvatura da luz pela aproximação de um corpo muito massivo, a luz torce, ela gira em torno desse corpo, existia. E usando esse efeito, então, o pessoal chegou ao primeiro imagem. 2 anos depois, eles escolheram em 2017, em 2019, eles lançaram essa imagem aqui, daquele super buraco negro lá, tá certo? Com 6 bilhões de massas solares. Por que levou todo esse tempo? Porque as imagens, eles tinham uma quantidade de dados absurda e tiveram que fazer algoritmos e mais algoritmos em supercomputador, não é computador comum, para poder chegar nessa imagem aqui, tá certo? Então, a gente vê essa luz. Isso que vocês estão vendo não está no visível, tá? Isso daí é transformado, está tudo no micro-ondas, depois é feito um mapeamento para a gente enxergar, trazer para o visível, certo? Nós não enxergamos micro-ondas, certo? Senão você ligava lá o micro-ondas e ia ver a onda. A gente não vê micro-ondas, certo? Então, isso aí não está. Então, não esqueça, quando vocês verem essa imagem, lembre do colóquio de hoje, tá? É uma imagem assim, ela é feita no comprimento de micro-ondas, de 1 milímetro, alguns milímetros. Depois, essa coisa é transladada para dar cor, tá certo? Para jogar para o visível, tá? Então, aqui vocês veem, no centro, essa parte escura aqui é o super buraco negro supermassivo lá na galáxia M87, e essa luz aqui é o disco de acreção, matéria. Quando a gente traz matéria, porque quando alguma coisa se aproxima, por exemplo, um corpo, ele é desintegrado de uma certa maneira e ele se transforma num plasma. O que é um plasma? Um plasma é próton, nêutron e elétron separados, não tem átomo. Certo? Então, ele forma um gás que a gente chama de plasma, próton, elétron e nêutron, não formando átomo. E aí, à medida que ele se aproxima do buraco negro, ele vai ganhando energia gravitacional e ele vai aquecendo. A temperatura dele começa a subir, a temperatura desse gás, tá certo? E então, ele forma esse disco chamado, que tem esse nome estranho, de disco de acreção, tá certo? Então, isso que a gente está vendo aqui. Essa parte luminosa aqui em volta é o disco de acreção, é um gás que está numa temperatura da ordem de milhões ou bilhões de graus, tá certo? E aqui, no centro, a gente sabe que tem que ser mais escuro, porque a luz, né, a luz que vem para cá é bem menor que a luz que vem de lá pelo efeito lente, porque o efeito lente soma, tá
tá certo? Então, a gente vê essa imagem claro e escuro que nós estamos vendo aqui. E semana passada, hoje é 19, exatamente há uma semana atrás, nós tivemos, aqui no dia 12 de maio, tá certo? Essa imagem veiculada em toda a imprensa, em todo lugar, vocês devem ter visto, tá certo? Porque ela é mais caseira, vamos dizer assim, porque ela está mostrando, na verdade, a imagem do nosso buraco negro da Via Láctea, tá certo? E vejam só, para chegar nessa imagem, foram necessários 5 anos de supercomputação, de algoritmos especiais para poder obter essa imagem, tá certo? Essa imagem, então, ela levou 5 anos para ser formalizada, tá certo? Foram obtidas mais ou menos na mesma época, 2017, e levou todo esse tempo de computação. Então, quem gostar de física e computacional também pode se divertir, porque é uma área que está, vocês veem, são 5 anos só, né? 2019, 2017, 2022, o nosso Via Láctea, né? Em 5 anos aconteceu tudo isso aqui. Bom, isso aqui eu não vou mostrar, porque senão vai me interromper, depois eu tenho que voltar lá, mas eu posso falar. A ideia é o seguinte, os buracos negros também colidem, certo? Um buraco negro pode colidir. E como é que a gente vê isso, tá certo? Através de um outro resultado. Olha como a relatividade... Eu coloquei ali atrás que eu achava que o Einstein deveria ter ganhado o Prêmio Nobel de Física, não pelo efeito fotoelétrico, que também é muito importante, mas pela relatividade geral, porque ela é absolutamente revolucionária, né? O que ela fez com a física, a ideia de que a gravidade não é força, mas é uma deformação do espaço-tempo, certo? Distorções do espaço-tempo, levou a esse resultado fantástico que está aí, que a gente está vendo. Inclusive, ele falava o seguinte, olha, se 2 buracos negros colidirem, não precisa ser buraco negro, não. Pode ser estrela de nêutron também, tá? Estrelas de nêutron já pegaram, já foram detectadas também. Colisão de estrelas de nêutron ou colisão de buraco negro. Um buraco negro ou uma estrela de nêutron colidindo com a outra, tá certo? Então, o que acontece? Os 2 buracos negros começam a girar rapidamente, um atrás do outro, e criam uma onda, como você jogar uma pedra na água, assim, que cria aquela onda que se forma. Essa onda, pessoal, que foi detectada pelo sistema LIGO, por os laboratórios, usando o interferômetro, usa o conceito de ótica, tá certo? É uma coisa espetacular, porque veja, detectar uma onda gravitacional não é dizer que eu estou mudando a distância para ela. Claro que eu posso mudar a distância para ela dando um passo para trás, certo? Mudei a distância até ela, certo? Aqui não. Nós 2 ficamos no mesmo lugar, passa uma onda gravitacional e a distância entre nós é alterada, sem que ela faça nada e sem que eu faça nada, certo? Isso é compressão espacial ou dilatação temporal. É isso que está acontecendo. É o espaço-tempo que está sendo conduzido, certo? É difícil para a gente pensar, porque a gente não tem uma cabeça que pensa em 4 dimensões, tá certo? Mas essa colisão, então, também foi verificada. Então, as ondas gravitacionais criadas pela colisão de corpos celestes extremamente massivos já foi detectada, tá certo? Assim, o comprimento de onda daria, se fosse transformado em som, daria perto do audível, né? O ouvido humano pega de 20 Hz a 20 mil Hz, tá certo? As frequências que nós ouvimos, tá certo? Se aquela onda, que é uma onda de velocidade da luz, tá? A onda gravitacional se propaga com a velocidade da luz, certo? Não é como a onda de som, que a velocidade do som é 300 e poucos metros por segundo, a velocidade do som, tá bom? E precisa de meio de propagação. Isso aí não. A onda gravitacional se propaga no vácuo, como a luz. A luz também se propaga no vácuo. Só que isso aí é uma onda gravitacional, significa que o espaço-tempo está criando onda, o próprio espaço-tempo, certo? E isso foi feito, então, nesse experimento realizado aqui pelo LIGO, tá certo? Que eu coloquei ali, são 2 interferômetros no formato de L, separados, lá nos Estados Unidos, separados por uma distância de 3.000 quilômetros, é um L, tá certo? O interferômetro é um L. Cada braço desse tem mais ou menos 4 quilômetros de comprimento e laser está percorrendo esse L para lá e para cá. Quando a onda gravitacional passa, eles fazendo a interferência, ela vai mudar o comprimento de um dos braços, tá certo? Em relação ao outro. Então, a interferência é alterada, porque um dos L's era exatamente igual ao outro, a interferência mostrava isso. Depois, quando a onda gravitacional passou, mudou. Certo? E isso, então, foi detectado, tá certo, nesses laboratórios LIGO, e o pessoal tem agora a intenção, a Europa está fazendo, a Europa tem um desses já,
tá certo? E há a intenção de levar isso para o espaço, tá certo? Melhor ainda, tá certo? Transformar esse sistema de medir ondas gravitacionais em alguma coisa espacial, fazer isso não aqui na Terra, mas no espaço, tá certo? Por exemplo, para vocês terem ideia, esses interferômetros que estão, eles são tão precisos. Imagine o que é um átomo. Agora divide um átomo por 100 mil, divide por 100 mil. Isso é mais ou menos o tamanho do próton. Esse equipamento que fez a medida das ondas gravitacionais, ele consegue medir variações de um próton. Distância, se alguma coisa, se uma distância variar de um próton, esse aqui mais um próton, esse sistema de laboratório do LIG aí, detecta isso aí. É extraordinário. É alguma coisa que, assim, como eu sou mais velho, eu nem podia imaginar que eu viveria ainda para ver uma precisão tamanho, tá certo? Um próton, se colocar um próton para cá, não é um átomo é 100 mil vezes maior que o próton, é um próton, para lá ele detecta. Por isso que ele conseguiu descobrir, detectar as ondas gravitacionais, né? Bom, e só um minutinho, pessoal, deixa eu tomar água. Bom, e a outra parte da palestra de hoje diz respeito à matéria escura, certo? O que é matéria escura? Bom, vamos lá. A matéria escura tem uns 40 anos de idade, ela é bem mais recente que os buracos negros. Os buracos negros, eles vão lá, em 1916 já se falava, não mediam, mas já se falava. Como é que veio isso aqui? Bom, a matéria escura, pessoal, ela surgiu porque a gente consegue medir, por exemplo, pega uma galáxia, acho que eu vou colocar a próxima figura que fica mais fácil para eu explicar, senão fica difícil de explicar assim. Vamos lá, com a figura fica mais fácil, eu vou explicar o que está acontecendo. Então, pessoal, está aqui, ó. Isso aqui são dados numéricos, tá certo? Feito por astrônomos, em cima dessa galáxia que é a M33. Essa galáxia está bastante próxima, né? Está a 2 milhões de anos-luz, 2,4 milhões de anos-luz aqui. A mais próxima galáxia nossa é a Andrômeda, que está mais ou menos 2 milhões de anos-luz. Embora existam as satélites, a Via Láctea tem galáxias satélites, né? São as que ficam envolvendo assim a galáxia, tá certo? As nuvens de Magalhães, tá certo? Tem a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, são galáxias satélites, tá? Essa galáxia aqui está 2,4 milhões. E o que fizeram? Não só nela, tá? Essa que eu estou colocando é um exemplo, tá certo? Foram feitos com centenas, talvez até milhares de galáxias, e o resultado é basicamente o mesmo. E qual que é o resultado? O resultado é o seguinte: vocês estão vendo aqui, essa aqui é uma galáxia espiral, tá certo? Uma galáxia espiral, cuja massa estelar está concentrada no centro, por conta do buraco negro supermassivo. Tem um buraco negro supermassivo, a massa das estrelas se aproxima. Então, o centro dessa galáxia, como praticamente de todas as galáxias, é mais denso, tem mais densidade. Depois, à medida que você vai se afastando do centro da galáxia, as estrelas vão se rarefazendo, tem menos massa, tá certo? E aí, aqui, não sei se está dando para ver, mas eu vou tentar trazer aqui com laser, e aqui tem um pontilhado, e aqui, aqui é velocidade da estrela contra a distância ao centro. Velocidade contra a distância ao centro. Então, se eu me afasto do centro, a gente, calculando a parte visível, a luz visível, a gente teria, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos essa queda de velocidade à medida que a gente se afasta do centro. Basta fazer o cálculo, tá certo? Com as estrelas que a gente conhece, com as velocidades que a gente conhece, essa seria o resultado. E o resultado não é esse de cima aqui. Ao invés da velocidade cair com a distância ao centro da galáxia, ela está aumentando. E isso aconteceu com centenas e centenas de galáxias, em que isso foi medido com muita precisão. Tá certo? Então, isso significa que uma coisa, para ter uma velocidade maior, tem que ter mais massa no seu interior. Então, o que nós estamos vendo é a que a gente chama matéria bariônica. Próton, nêutron, elétron, que formam átomos, que emitem luz. Não é? Em qualquer comprimento, vai do infravermelho, vai para o raio-x. Hoje,
por exemplo, o grupo de ótica aqui da física, a gente mede em qualquer comprimento, ultravioleta, infravermelho, visível, rádio, raios gamas. Então, tem um espectro gigante de luz, de ondas com frequências, e que o ser humano agora consegue dominar e medir. Então, a gente tem máquina fotográfica para qualquer tipo de luz, tá certo? Então, o pessoal usando todas essas informações, usando todas essas informações, concluiu que tinha que ter mais massa. E essa massa tem que ser necessariamente a matéria escura, né? Então, essa primeira origem é uma verificação de que as velocidades das estrelas na borda da galáxia é muito maior do que esperado, certo? A outra, eu vou acelerar um pouco, porque o tempo lá está, é o efeito lente gravitacional, que eu já falei aqui, só que agora entre galáxias, tá certo? O que aconteceu? Eu vou também colocar já a imagem, porque aí fica mais fácil de explicar. Vejam, isso aqui é uma fotografia de um aglomerado de galáxias, tá certo? Tem um nome aqui, mas não interessa, está aqui o nome do aglomerado de galáxias. E quando, se vocês olharem de perto, vocês vão ver que tem uns pontinhos azuis, certo? O que são esses pontinhos azuis? Você tem um monte de galáxia na frente e uma galáxia lá atrás. À medida que essa galáxia que está atrás desse aglomerado de galáxias emite a luz, ela é distorcida pela massa que está na frente de galáxias e ela aparece aqui, aparece ali, aparece por espectroscopia e se fala, é a mesma galáxia, mas ela está aqui, está ali, está ali, onde ela está? É o efeito lente, tá certo? A distorção de lente. E aí eles fizeram um cálculo usando relatividade geral e não batia, porque eles tinham uma distância da galáxia e não batia com esse efeito lente. A curvatura que ela estava fazendo não era correta. Para ser correta, pessoal, eles tiveram, vocês estão vendo em azul aqui, esse foi um trabalho computacional, obviamente, em que a gente não sabe o que é a matéria escura, mas foi colocada a matéria escura, está vendo? Essa é a foto real, certo? E aqui, em azul, essa nuvem azul que vocês estão vendo, é o tanto de matéria escura que você tem que colocar. Vejam que não é uniforme, tá? Você não vai colocar a mesma quantidade, não é uniforme. Aqui está mais azul, aqui não tem azul, vocês estão vendo? Então, isso é feito por computadores para que aquela deformação da luz, do efeito lente, bata com o resultado experimental, para que se iguale ao resultado experimental. Dessa maneira, a presença de matéria escura pode ser detetada, tá certo? E comprovada mais uma vez. Mais ainda, como a gente tem a relatividade geral, dá para calcular qual é a proporção de massa comum com a massa bariônica, tá certo? E o resultado é esse que está aqui, eu não chamei a atenção, deveria ter chamado, certo? 80% da matéria que a gente conhece é matéria escura e 20% matéria bariônica, próton, elétron, nêutron, matéria que emite luz, tá certo? Então, tem mais, vejam a ignorância que nós estamos chegando, tá certo? Nós não sabemos o que é a matéria escura. Tem várias teorias, eu vou falar rapidinho, tá certo? Dessas teorias, tá certo? Então, é assim, então, o que é feito? Do que faz a matéria escura? Do que ela é feita? Primeira coisa que os físicos fizeram foi partículas desconhecidas, algumas partículas. E foram assim que vieram, tá certo? Os WIMPs, os áxions, são partículas que estão sendo propostas por físicos teóricos, tá certo? Para que a matéria escura, seja explicada através de partículas que nós não detectamos. Isso é comum o tempo todo, pessoal. Um nêutron, se você deixar um nêutron livre, em 12 minutos ele decai num próton, num elétron e num antineutrino. O antineutrino era previsto pelos teóricos, mas a detecção experimental do neutrino levou décadas para chegar nisso. Né? Até hoje é muito difícil, porque o neutrino ele tem uma massa muito pequena, tá certo? E portanto, ele não tem carga, né? Não tem carga elétrica, muito difícil de detectar. Então, o pessoal fala assim, como o neutrino também é muito difícil de detectar, podem existir partículas que nós não conhecemos. O que ela tem que fazer? Ela não pode ter interação eletromagnética, porque se ela tivesse interação eletromagnética, ela apareceria nessa luz aqui. Ela teria luz aqui, ela apareceria aqui, não aqui, colocando a superposição da matéria escura. Então, isso fez com que o pessoal então, desenvolvesse essa possibilidade. Eu vou rapidamente falar agora a última que saiu. Estou quase acabando. Está me acelerando, eu vou acelerar aqui. Que é o seguinte. Vamos tentar aqui acelerar.
O Hawking, aquele físico brilhante que morreu, faleceu recentemente, que andava numa cadeira de rodas, ele propôs, fez uma proposta de que que a matéria escura teria origem em buraco negro. Mas que buraco negro? De estrela? O supermassivo, que a gente não sabe a origem? Não. O que ele propôs, era que teria surgido no Big Bang. Então, vocês vão ouvir agora, vocês já ouviram, buraco negro estelar, buraco negro supermassivo, são as fotos, né, as fotos que estão no centro da... E agora eu vou falar o último, para encerrar o colóquio. É o buraco negro primordial. Então, o que é um buraco negro primordial? É um buraco negro que se formou quando no Big Bang, tá certo? Há 300,7 bilhões de anos atrás, quando o universo nosso se formou, esses buracos negros teriam se formado. E existe, agora que eu coloquei aqui, em 2022, esse ano, portanto, certo? Sai um trabalho, um artigo científico, no qual a existência de buracos negros primordiais é explicada em todos os tamanhos, porque nós precisaríamos ter buracos negros da ordem de alguns quilômetros, dezenas de quilômetros e talvez centenas de quilômetros, milhões de quilômetros e assim por diante. Tá certo? Então, esses buracos negros primordiais entraram agora também no jogo. Pode ser que a matéria escura tenha origem em buraco negro primordial, não buraco negro como nós conhecemos, mas buraco negro formado no Big Bang. Logo depois do Big Bang, eles se formaram. Houve uma flutuação quântica daquilo ali e se formaram. Eu tenho mais detalhes, que não vai dar tempo, porque o tempo está acabando, tá certo? Mas eu quero, então, deixar meus agradecimentos, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Essa é mais ou menos a situação da matéria escura. Não confundam, um último senão, não confundam matéria escura, não saiam daqui falando matéria escura e tem energia escura, que eu não falei. Energia escura tem 70% do universo é energia escura, 25% é matéria escura e 5% é matéria bariônica comum. Então, saiam daqui com essa coisa. Nós ignoramos 95% do que é feito o universo. 70% energia escura, que eu não falei aqui, fica para uma próxima oportunidade, 25% de matéria escura e 5% de matéria bariônica. Tá bom? Obrigado, pessoal.